Vocês, tudo certinho aí? Vamos chegando, galera. Eita, que sono, hein, Mariana? Ó, vamos lá, Paloma, Larissa, Já que Rui. tava chovendo, homem. Aí a pessoa fica Ah, assim, né? chovendo. Galera, Julian, tudo bom? Bom dia, meu irmão. Olha só, Larissa, Facundo, todo mundo aí chegando. Hoje, se Deus quiser, não vai cair a nossa transmissão, né? Já deu um jeito nisso. Semana passada, eu só quero saber onde foi que exatamente nós paramos, hein, pessoal? Para a gente fazer a retomada do conteúdo, por gentileza. Onde foi que nós paramos? Nem vocês sabem, né? Não anotam nada, parece que tá no Netflix, só assistindo. Ó, onde foi, galera? Eu acho que foi em indústria, confere. Nós estávamos em indústria, nós tínhamos que terminar a indústria para falar sobre, se eu não me engano, se não me falha o espírito, na quarta revolução, já passamos, Larissa, já estamos na indústria brasileira, não, galera? Isso. Está na indústria brasileira já, professor. Pronto. Pronto, então vou finalizar, na verdade é só finalizar. Ah, tá bom, Larissa, não tem problema. Então vou só finalizar a indústria e já começar a hidrografia, né? Só pegar o fio da meada, encerrar todo o processo e aí a gente vem e encerra a indústria e começa o tema hidrografia, tá bom? Então vamos compartilhar aqui o tema indústria, primeiramente, para a gente fechar com chave de ouro. Compartilha. No fim do milagre, obrigado, Júlia Freitas, sensacional. Então tá aqui, ó. Vamos lá. Opa, todos desativados. Shift F5. Chega. Shift F5. Pronto. Então nós estávamos falando do governo militares, que foi a terceira fase do nacional desenvolvimentismo, né? Primeira, o Vargas. Segunda, JK. Terceira, os militares, 21 anos dos militares, o comando da economia brasileira, e que esse comando da economia pelos militares é dividido em dois momentos. O primeiro momento de euforia, de muito crescimento, inclusive foi chamado de milagre econômico brasileiro, onde o país, de fato, experimentou um intenso, um rápido, um gigantesco crescimento econômico, algo comparado com suas devidas proporções, vou repetir, com suas devidas proporções ao que a Ásia vem fazendo na atual conjuntura. Tá? A China, nos últimos 30 anos, vem crescendo a 10%. O Brasil cresceu pelo menos 10 anos, em média 6, 7%, e em 1970 crescemos 10% ao ano. Né? Vou já falar, Ariel, perfeitamente, exatamente isso aí. E aí, citamos os grandes avanços estruturais, sociais, econômicos na estrutura do Brasil, mesmo sabendo que o mundo, que lá fora eles já estavam respirando, já estavam vivenciando a terceira revolução industrial, nós estávamos ainda criando superintendências de desenvolvimento regional. Porém, o que vai acontecer? Veio a década de 70 e nela nós tivemos duas crises gigantescas. A primeira foi maior, a famosa, como a Ariel aí trouxe aí, a crise promovida pelo choque do petróleo. Um conflito existente lá em Israel, repercutindo na estrutura mundial, faltou petróleo, né? Aí eu fiz a comparação na aula passada, creio eu, e também fiz a comparação numa aula de atualidades que nós fizemos, onde o preço do petróleo esse ano, no auge da pandemia, ele ficou negativo. Eles estavam pagando, né? Os vendedores estavam pagando para as pessoas buscarem o petróleo lá. Então, gerou uma crise. A crise pelo excesso. No caso de 1973, foi a falta de petróleo, gerando aí uma instabilidade econômica nos países do Oriente Médio, na Europa, nos Estados Unidos, e, enfim, o mundo inteiro foi junto, embarcou nessa crise e, infelizmente, ela interrompeu a alta do crescimento brasileiro e que ela trouxe, infelizmente, dados não muito interessantes. E aí, para completar, além de ter interrompido uma série de crescimento da economia brasileira, no final da década tivemos outra crise do petróleo, agora por
uma guerra lá no Oriente Médio, né? A guerra Irã-Iraque, que começou em 70, mas as prévias da guerra foi em 79 e o mundo temendo um novo caos, e aconteceu, gerou outra crise. Então foram duas crises, algo parecido, pessoal, com o que nós temos recentemente. Tudo bem, eu sei que toda aula eu falo dela, mas a crise de 2008 e a crise de 2010. Olha aí, crise de 2008, sozinha, ela sozinha não derrubou o Brasil, ela não houve um delayzinho, né, professor? Mas aí quando veio a crise de 2010, a zona do euro, aí o bicho pegou, aí o Brasil afundou em 2013 e estamos aí tentando sair até hoje. Já estamos em 2020. Olha só a repercussão aí de duas crises econômicas no curto espaço de tempo. Algo parecido, com suas devidas proporções de novo, ocorreu na década de 70, 73, crise do petróleo, 79, outra crise do petróleo, e fez com que os nossos números econômicos, que estavam em alta, mal se recuperou entre um e outro, exatamente. Na verdade, a gente não estava nem recuperado, tá, Ariel? Não sei se você está se referindo à década de 70 de hoje. A de hoje também não estava recuperada, estavam gastando por conta. Nós estávamos gastando por conta 2008, e a de 70, olha só, a de 70 o bicho pegou. Por quê, pessoal? Olha só, Ariel, nós estávamos em 3 bilhões de dólares, quando foi em 74 já era 15. Se 3 era praticamente impagável, já que eu tinha uma grande inflação, olha só, em 1973, Ariel, 15 bilhões, multipliquei a dívida externa por 5, e a inflação disparou para, olha aí, 14%. 14%, foi uma lapada grande. E, infelizmente, os contratos de empréstimos que o governo federal tinha feito para bancar o crescimento econômico, eles eram contratos voláteis, onde as taxas de juros elas variavam de acordo com o mercado. Então, uma coisa é você fazer um contrato em um bom momento econômico, mas você tem que perceber que, a qualquer momento, esse bom momento ele pode passar. Diferentemente de hoje, se você comprar um automóvel, são 48 parcelas fixas. Com a pandemia, sem pandemia, a economia disparando, a economia por buraco, o mundo se acabando, vai ser parcela fixa. Quando você compra um imóvel hoje, né, pelo sistema de amortização de crédito, as parcelas vão decrescendo. Que maravilha! Você paga as maiores parcelas no começo e lá do meio para o fim já é o resíduo do financiamento. Mas aqui não. Aqui o Brasil adquiriu dinheiro lá fora, de bancos estrangeiros, principalmente bancos americanos, e esses contratos variavam de acordo com a taxa de juros. E nós sabemos que lá nos Estados Unidos os juros são muito baixos, né? Enquanto nós falamos aqui em juros básicos de 6%, 7%, os Estados Unidos falam 0,7%, 0,8%, é muito por ano, muito estável. Só que é algo muito parecido, inclusive, com a crise de 2008. Comprei uma casa num momento bom, só que a inflação dispara e junto com ela a minha parcela também disparou. Esse é o problema. Vou refazer o raciocínio. No Brasil, quando eu compro um imóvel, as parcelas geralmente são decrescentes. Não vou ter surpresa negativa no mês seguinte. Quando eu compro um automóvel, as parcelas são fixas. Nos Estados Unidos, como esse negócio de parcela ele não é cultural deles, tudo deles é à vista, né? Aí o que acontece? Óbvio que quando eu compro um imóvel, já é algo mais caro, então necessita de um financiamento. Então, o financiamento ele é feito de acordo com o momento. Se as taxas de juros estão baixas, a minha parcela é referente a ela. Se as taxas de juros subirem, as minhas parcelas também subirão. Foi o que o Brasil fez na década de 70. Na medida que gerou a crise, os juros dispararam. Olha o que aconteceu com a dívida. A dívida também disparou. Ela sai de 15 bilhões em 73 e vai para 100 bilhões em 84. Então, assim, é algo... 85. Algo assustador, professor. Então, o que aconteceu com o fim do milagre foi essa década aí, foi essa crise internacional que gerou a década de 80, que vamos chamar de quê, professor? De década perdida. A década de 80, ela vai ser chamada de década
perdida, professor. Onde esta década a gente pode dividir em dois momentos, um pior que o outro. Dois momentos, um pior que o outro. A primeira metade foi com o Figueiredo, o último presidente militar, e naquele momento eu já estava apresentando esses dados aí que vocês estão observando, tá? Uma inflação aí de 240%, é algo assustador, uma dívida de 100 bilhões, e por isso que o povo foi às ruas. Aquele mesmo povo que estava vibrando na Copa de 70, comemorando a Copa, comemorando o grande momento econômico, comemorando a urbanização, comemorando o novo emprego na cidade, comemorando as indústrias, comemorando o governo dos militares com o Médici, né? Foi o mesmo que foi para as ruas agora protestar. O famoso movimento Direta Já, em 1984, né? O fim do milagre, Gabriela, o fim do milagre foi a década de 70, tá? O fim do milagre, vamos colocar um marco, a crise de 73. A crise de 1973 foi o fim do milagre, porque a partir da crise de 73, os 10 anos seguintes, os números só pioraram com os militares. Os números só pioraram, tá bom, Gabriela? Beleza? E aí, professor? E aí que os militares entregam o país aos civis através de uma eleição indireta, e quem vencia aquela eleição era o Tancredo Neves. Só que o Tancredo Neves veio a falecer antes de assumir o comando do país, então seu vice, o José Sarney, iniciava uma nova era da história do Brasil, não só da economia, da história do Brasil, certo? A nova república. E aí, com o Sarney, pessoal, as coisas simplesmente pioraram. Com o Sarney, o que já estava ruim piorou no Brasil. A dívida disparou, a inflação disparou. Ó, se você acha uma inflação de 242% elevada, e é muito elevada, na era Sarney chegou a 1.700%. Chegou a 1.700%. Gerou no Brasil um grande desabastecimento, um grande colapso, ninguém tinha mais capital para produzir. Estava todo mundo aonde? No capital financeiro, no capital especulativo. Os empresários começaram a tirar dinheiro do capital produtivo e jogar no capital especulativo. Então, nós estávamos, galera, olha só, antes de começar a indústria do Brasil, eu falei, pessoal, nós vivemos no século XX o nacional desenvolvimentismo. Foram 5 décadas, dos anos 30 aos anos 80. Olha aí, ó, chegou ao fim. Anos 30, com o Vargas iniciando o processo, já falamos bastante, toda aquela mudança, o Brasil saindo do café, do agrário exportador para a indústria, o país urbano industrial. Então, foi um grande momento que nós construímos com Vargas, mesmo com ditadura, estou falando do ponto de vista econômico, com Vargas, mesmo com ditadura, o JK muito doido, abertura econômica, chegaram nas militares, aquela farra, mas a fatura chegou. O problema não foi criar o nacional desenvolvimentismo, o problema foi a gente não ter um projeto para a manutenção, que é o que a Ásia faz, galera. Infelizmente, dentro da geografia, dentro dos princípios da geografia, tem um princípio chamado analogia. E é o que eu venho fazendo em todas as minhas aulas. Que alguns alunos falam para mim no privado, né, no Instagram, no WhatsApp, professor, você só fala mal do Brasil, pelo amor de Deus. Você quer comparar o Brasil, mas é assim. A análise geográfica é assim. Lá nos princípios geográficos tem a analogia. Então, nós temos que fazer as comparações com exemplos que deram certo e que não deram certo. Olha a Venezuela. Como o Ariel trouxe aí, a Venezuela não deu certo. Foi um projeto audacioso com falhas. Não deu certo. O socialismo do século XXI. Vamos falar no capítulo América, daqui a 2 capítulos, né? Hidrografia, o próximo é América. Vamos falar sobre isso aí. Vão ser 2 ou 3 semanas sobre a América. É muita coisa para a gente falar. E aí, ó, não deu certo na Venezuela, mas deu certo lá na Ásia. Deu certo na Coreia do Sul. Está dando certo. Pode até quebrar amanhã. Ó, aí, Rafael, bem que eu te disse que a China não ia para frente. Não estou torcendo para a China ir para frente ou para trás. O que eu estou dizendo é que deu certo lá. Vem dando certo na China. Deu certo na Coreia do Sul. Deu certo em Hong Kong. Deu certo em Singapura. Deu certo no Japão. Você está entendendo? Eles cresceram e manteram.
Houve o milagre brasileiro, houve o milagre chinês, houve o milagre coreano, houve o milagre japonês. Pode buscar no livro de história. Todos esses países tiveram milagre, inclusive o Brasil. Só que nós criamos o milagre, fizemos acontecer, mas aí veio o problema. Veio o grande problema. Delfim Neto, que era um dos ministros da Era de Sardinha, falou, ó, nós temos que, dos militares, nós temos que fazer o bolo crescer para depois partilhar. Nós temos que fazer o bolo crescer para depois partilhar. O que é que você entende por essa frase? Antes de eu pegar aqui as perguntas, que são muito boas que eu estou vendo aqui. Só para fechar o meu raciocínio, tá, Larissa? Só um instantinho. O que você entende por essa frase? Quem quiser ligar o microfone, fique à vontade. Vamos fazer o bolo crescer para depois partilhar. Estão com vergonha. País rico para depois dividir a riqueza. Oi? Bora deixar o país rico para depois dividir a riqueza. Perfeito. Perfeito, ó. Aqui ninguém é da ONU, aqui ninguém é do Ministério da Economia, mas a gente entende uma lógica. O que foi que a Coreia do Sul fez, pessoal? Cresceu, era um país que nem existia. A Coreia do Sul nem existia, era Coreia. Era Coreia, humilhada pelo Japão, e está ali hoje a Coreia do Sul. Fez o bolo crescer e depois dividiu. Veja o IDH da Coreia do Sul hoje. O que a China vem fazendo vai ser mais trabalhoso, porque é um país muito populoso, mas já está acontecendo. A distribuição de riqueza está longe da China. A da Coreia do Sul é mais palpável. A gente consegue materializar com maior facilidade. É só pegar o IDH e o índice Gini. Está aí. Galera, o que não houve no Brasil? A gente fez o bolo crescer, só que a gente não distribuiu a riqueza. Aí não vale, pessoal. É por isso que o país não vai para frente. Essa é uma das bases. Para sair do que muita gente chama de clichê, para sair do que muita gente chama de clichê, tá bom, por que o Brasil não vai para frente? Porque não divide riqueza. E dividir riqueza não é mandar um envelope R$1 milhão, não. Dividir riqueza não é fazer um Bolsa Família de R$3.000. Não, isso não é dividir riqueza. Dividir riqueza é muito mais do que isso. Dividir riqueza é o Estado poder tirar o máximo de pessoas da pobreza. E depois de tirar essas pessoas da pobreza, gerar emprego, gerar renda. Não é dar dinheiro, mas dar dinheiro sempre vai existir, inclusive em todos os países. Em qualquer país capitalista, você imaginar, tem que haver o programa de como parecido que nós temos aqui no Bolsa Família, chamado transferência de renda. Sempre o sistema capitalista vai produzir, nem que seja um mínimo, mas vai produzir pessoas sem acesso. Aí essas pessoas sem acesso, o Estado tem que ter uma certa assistência, que está na Constituição, na assistência social. Está na Constituição. Então, o que o Estado tem que fazer é diminuir a quantidade de pessoas que dependem dele. E como é que eu faço? Distribuindo riqueza. Então, olha o índice Gini aqui para você observar. Olha o índice Gini. Pessoal, me relembra o que é o índice Gini? É o índice que mede a desigualdade social de uma nação. Nós temos o DH, que mede a qualidade de vida, e nós temos o Gini, a contrapartida, que mede a desigualdade. No IDH, se é qualidade, quanto maior, melhor. Desigualdade, quanto maior, pior. Olha o que foi que houve com a desigualdade do Brasil durante os governos militares. Olha o índice Gini crescendo. Como é que pode? O país não estava crescendo, professor? Pois é, o país fez o bolo crescer, mas não dividiu. Não criamos o mercado consumidor interno que o Japão criou com solidez, que a China vem criando com solidez, que a Índia, que é um país mais pobre que a gente, vem criando com solidez, que a Coreia do Sul fez e é forte. Ah, professor, então o que aconteceu? Nós quebramos. Depois de 5 décadas de crescimento, a década de 80, pá, quebrou o país, tá? Vem aqui para as perguntas. A Larissa. Rafael, só lembra os fatores que envolvem o crescimento do PIB. Vamos lá, Larissa, nós vamos ter a participação dos investimentos do Estado, tá? Os investimentos do capital privado, as empresas devem participar, bem como o consumo.
bem como o consumo das famílias. Então, se eu tenho investimento público, investimento privado e o consumo, esses três pilares, eles promovem aí, são a base de um crescimento econômico. Aí, observando, muito boa a sua pergunta na hora certa. Agora, observando o Brasil dos anos 80 com essa dívida, com essa inflação. Como é que estava o consumo do país? Quebrado. Não havia consumo. Como é que estava o investimento público? Não tinha, o país não tinha dinheiro. O país estava endividado. Endividado. E como é que estava o capital privado? Se o Estado não vai, eu não vou. É assim que funciona. Se o Estado não vai, eu não vou. Eu só vou se o Estado for na frente. Eu só vou investir em indústria no PECEM se o Estado criar o porto, se o Estado levar a energia, se o Estado criar uma política de incentivos fiscais. Eu só vou investir no Cariri se eles duplicarem rodovias, se levar a universidade, se levar o hospital regional, aeroporto. Aí eu vou para o Cariri. Caso contrário, ninguém vai. Então, se o Estado não foi, o capital privado não foi e o consumo das famílias não existia praticamente. Então, o país, quebrou. A década de 80, vou repetir, ela foi chamada de década perdida. Estava ruim com o Figueiredo, ficou pior com o José Sarney. Eita, professor, e aí? E aí que chega a década de 90, que lá na aula de geopolítica da América Latina, eu vou aprofundar um outro raciocínio com vocês, que é a questão do neoliberalismo. Né? Juntamente com a década de 90, veio o neoliberalismo na América Latina. E o Brasil vai embarcar nessa onda neoliberal, a partir de um encontro ocorrido nos Estados Unidos em 1989, chamado Consenso de Washington. E aí, junto com o neoliberalismo, que prega o quê? O que é que prega? Lei do Estado mínimo. O Estado estava endividado. Então, inicia um processo de privatização no Brasil, tá? E aquelas companhias que vocês viram, criadas por Vargas, JK e militares, a maior parte delas vive aí esse processo de privatização. Além da privatização, além desse processo, a gente vai ter a quebra do monopólio estatal, né? O Estado tinha o monopólio do petróleo, o monopólio da telecomunicação, o monopólio dos correios, o monopólio do transporte, e tudo isso vai ser quebrado para quê? Para que o capital privado possa também investir nesses setores e promover a modernização, que tanto o país precisava, mas não tinha capital para isso. Tá? E, paralelo a isso, que vou detalhar em um outro momento, a gente vai ter o quê, galera? Olha só. A gente vai ter, a partir dos anos 90, uma descentralização da produção industrial. Então, de fato, o que o JK tinha tentado promover com a criação da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, agora, de fato, vai acontecer. E isso é bom. Né? O bom dessa história todinha de tristeza é agora o finalzinho. Por quê, professor? Porque de uma vez por todas, as indústrias começaram a sair daquele eixo sudeste. Por quê, professor? Por vários fatores. Um deles é que aquele eixo sudeste, ele saturou, galera. Ele saturou. Produzir em São Paulo saturou e se tornou caro. Porque lá tem as melhores rodovias, a mão de obra mais cara, os melhores portos, os melhores aeroportos, e isso torna-se caro. Além de se tornar mais caro, houve a saturação, uma grande indústria. Ela é apenas uma indústria no Sudeste, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e paralelo a essa saturação no Sudeste, a gente vai ter um fenômeno chamado guerra fiscal. Professor, o que é essa guerra fiscal? A guerra fiscal é exatamente os estados fora do Sudeste oferecendo incentivos fiscais para que as indústrias saiam do Sudeste e se instalem no Nordeste ou no Norte
ou no Centro-Oeste, principalmente, já que Sudeste e Sul, já dizia Milton Santos, é a região concentrada. Já havia, historicamente, uma grande concentração, enquanto que o Norte, Nordeste e Centro-Oeste ainda necessitava desses investimentos estruturais. E assim, o que vai acontecer? Esses estados começarão a disputar. O contrato da Ford em São Paulo vai acabar. E agora? E agora que vários estados vão oferecer propostas de incentivos. A melhor proposta, a Ford se instala. Foi o que aconteceu. E o Nordeste vai ser a região que vai oferecer os melhores incentivos para essas indústrias, além de serem os melhores incentivos, a posição geográfica do Nordeste, pessoal, ela é favorável, principalmente para quem quer exportar para a Europa, para os Estados Unidos, e assim as grandes companhias, as grandes indústrias, elas começam a sair da região concentrada, Sudeste e Sul, em direção à região Nordeste, principalmente. Não que o Centro-Oeste não tenha. Goiás é a grande fábrica da Hyundai em Goiás, a própria Zona Franca de Manaus, que só cresce lá no estado do Amazonas, mas o Nordeste com destaque para Ceará, Bahia e Pernambuco, não nessa ordem, a ordem é Bahia, Pernambuco e Ceará. Né? Bahia, Pernambuco e Ceará começam aí a oferecer uma série de atrativos. O principal, incentivo fiscal, a redução drástica da carga tributária para essas grandes companhias, bem como outros incentivos, como mão de obra barata. Aqui no Ceará, um salário mínimo numa indústria dessa resolve o problema. Aí você tem a Grendene, olha o tamanho da Grendene em Sobral. Olha o tamanho dessa indústria, que é maior que a cidade, cara, que é um mundo de fábrica. Inclusive, eles transferiram a sede para Sobral, vieram do Rio Grande do Sul, agora é em Sobral, tá? E aí você tem mais de 5 mil empregos aí nessas fábricas. A um salário mínimo. Então, na ponta do lápis, lá no final do ano, tu vai ter uma redução muito grande, o que eu não teria em São Paulo. Em São Paulo tem que pagar muito mais que um salário mínimo. Então, você tem uma mão de obra barata, a mão de obra local. A mão de obra local, ela é interessante porque ela tem uma melhor qualidade de vida, ela não tem que atravessar meio mundo de uma megalópole daquela, 3, 4 horas num transporte. Se o expediente do cabo começa às 8 horas, ele sai de casa 15 para as 8. Olha aí que maravilha. 8 horas, 15 para as 8, ele penteou o cabelo aqui, ó, pega a bikezinha dele, 5 para as 8 tá na faca, fuma um cigarro antes de entrar e aí bate o ponto 8 horas. Aí, qualidade de vida dessa, maravilhoso. Enquanto que em São Paulo, um operário, te falei, ele mora na periferia, longe de tudo e de todos. Então, quando ele chega na fábrica, ele chega cansado. Isso repercute na produtividade, você não tem noção. O custo de transporte que as empresas têm, no interior, o custo vai ser bem menor. Aí você tem incentivo fiscal, mão de obra barata, sindicatos. Os sindicatos Norte-Nordeste, eles têm um poder decisivo bem menor do que aqueles sindicatos existentes em São Paulo, que já elegeram até presidente da República, né? Deputados federais, senadores. Então, professor, o Nordeste virou uma nova área. Então, de fato, a partir dos últimos 30 anos, a gente está realmente vivenciando o que, professor? Uma descentralização da produção industrial no Brasil, tá? O Ariel, no Juazeiro vai abrir uma van, incentivos, não tenha dúvida, tá, Ariel? Tem a questão da ampliação da área de atuação da empresa, mas os incentivos, eles são fundamentais nesse processo, tá bom? Então, de fato, hoje, graças a Deus, a gente vê outras regiões se industrializarem. Então, imagine vocês se isso já tivesse ocorrendo há mais tempo. Então, nós teríamos um Nordeste mais forte, um Nordeste mais industrial. E isso seria bom não só para o nordestino, mas para o país inteiro, certo? E aí, pessoal, para a gente finalizar essa parada, a gente vai ter o quê? Para finalizar aqui, paralelo a isso, a essa descentralização, fecha um minuto. A gente vai ter o que eu falei lá no começo. Vou voltar lá para o começo agora. Volta para o começo da indústria geral. Eu comecei esse capítulo falando assim, ó, pessoal, a indústria revolucionou o mundo, é o divisor de águas, porém,
Na atual conjuntura, está ocorrendo em alguns países um processo de industrialização, o que torna-se positivo, que é o caso da Ásia. Amanhã vai ser o caso da África, né? Em outros lugares, ocorre o processo de desindustrialização, onde nessa desindustrialização eu posso ter tanto ponto positivo ou negativo. Uma desindustrialização positiva e uma desindustrialização negativa. Vamos começar com positiva. É a desindustrialização dos países ricos. Citamos os Estados Unidos, uma manhã inteira falando da falência do Nordeste, o Vale do Silício, a tecnologia. E, fechou agora, o Brasil. A América Latina. Alguns países da América Latina, inclusive o Brasil, vive uma desindustrialização, só que não é positiva como nos Estados Unidos. É uma desindustrialização negativa, onde o peso da indústria no PIB, na composição do PIB, está cada vez menor, o que infelizmente aí não proporciona ao Brasil produzir produtos com valor agregado maior. Quem é que vai aumentar esse valor agregado? A indústria. A exportação de automóvel, a exportação de aviões, a exportação de produtos que haja o consumo em grande escala lá fora e que impactem positivamente a nossa balança comercial. E, infelizmente, isso vem acontecendo e muitas indústrias saem do Brasil porque há uma grande burocracia, há uma grande carga tributária, mesmo que elas ganhem incentivos, elas reclamam da carga tributária no nosso país, tá? E vem a questão da corrupção, pessoal. Corrupção, onde muitas delas se beneficiam pela corrupção, tá? Mas essa corrupção ela passa a ser um grande entrave no crescimento industrial do Brasil. E isso vai gerar ao nosso país, infelizmente, a questão da reprimarização da economia. Voltamos para o setor primário. Tivemos saudade, né? Passamos 450 anos, aí vamos para a indústria, estou com saudade do campo. Volta para o campo. Vamos para as perguntas, vamos lá. Gabriel Dino, por que o preço dos carros só aumenta, visto que temos indústrias já em todo o território nacional? Gabriel, isso não influencia, tá? Tem indústria em todo o território. Isso não faz com que o Ford Ka em Juazeiro seja mais barato, porque Juazeiro é perto da Bahia. Não, tá errado. Não é assim que funciona. O Jeep Renegade, vem aqui, eu sou de Goiânia, Pernambuco. Não. O automóvel no Brasil só aumenta porque nós, brasileiros, estamos dispostos a pagar por ele. É assim que funciona. Se a Ford, a Chrysler, ela diz o carro é 50 mil e tu paga, por que ela vai baixar? Simples assim. Simples assim, Gabriel. Então, o motivo pelo custo aumentar sou eu e você que pagamos o que as fábricas ordenam. Então, isso vai contribuir bastante na questão da lei da oferta e da procura. Exatamente, Túlio. Aqui eu falar exatamente, o Túlio leu o pensamento. Exatamente, Túlio. O arroz. Quer ver o preço do arroz baixar, pessoal? Bora parar de comer arroz durante um mês. Não precisa de um mês, não. 15 dias são suficientes. Bora parar de comer arroz, substituir por outra coisa, sei lá. Não me pergunte como. Mas, se nós parássemos de comer arroz, o preço ia despencar considera. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Foi o que houve com os combustíveis da pandemia. Chegou a gasolina, comentamos sobre isso, a 3 e pouco. O que justificou a gasolina sair de 3,50 e voltar para 4,80? Nada. Só a volta pela procura do produto. Então, infelizmente, nós brasileiros, nós não temos essa cultura. A gente faz parte da nossa questão educacional, né? Ninguém é culpado aqui. O culpado é o sistema, é o contexto que a gente tem que romper, tá? Mas o culpado é o mercado, o consumidor que paga o que as empresas pedem, tá bom? Vamos lá, Gabriel. Entendeu, né, Gabriel? Larissa, repete por que nos Estados Unidos é positivo? Claro, Larissa. Simplesmente porque eles estão preferindo investir em tecnologia, no setor quaternário, na quarta revolução industrial. Eles preferem investir no Vale do Silício. Por quê, professor? Já que gera desemprego. Porque o que o Vale do Silício gera de riqueza é muito mais do que as indústrias existentes
no país, entendeu? Então, vender tecnologia dá mais lucro, dá mais dinheiro do que vender produto, seja ele qual for. Ah, professor, mas eu vendo aviões. A Google é muito maior do que a Embraer. Google é muito maior que a Embraer. A Apple é muito maior. A Apple, nós já falamos aqui, a Apple é um Brasil. A Apple vale 1,8 trilhão de dólares, é o que é o PIB do Brasil inteiro. Então é por isso, Larissa, que eles decidiram investir em tecnologia, tá bom? Isis, professor, repete os motivos para a reprimarização da economia. Na verdade, Isis, o motivo é político. Certo, Isis? O motivo é político. Chega, como nós estamos discutindo nesse momento, a questão ambiental no Brasil. Há uma pressão muito forte dos ambientalistas. E não vamos colocar, que fique bem claro, somente, ele tem participação, mas somente na conta do Bolsonaro. Não. A gente tem que colocar na conta da bancada ruralista, que está com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não estivesse com eles, ele já tinha caído. Esteve com o Temer, esteve com Dilma Rousseff, esteve com Lula, esteve com todos os presidentes. Para governar esse país tem que estar com quem? Com a maioria do Congresso. E quem é hoje a maioria do Congresso? Os ruralistas e a igreja. E todos eles estiveram com os últimos presidentes. Estão com o Bolsonaro, estiveram com o Temer, estiveram com a Dilma, estiveram com o Lula. Você entendeu aí? Então, a política, o grupo político que ascendeu no Brasil nas últimas décadas foi o grupo ruralista. Então, o país passou a trabalhar para os ruralistas. Esse é o motivo, isso, porque nós estamos nessa reprimarização da economia. Tá? Comer macarrão, Túlio, comer macarrão, substitui o arroz pelo macarrão, né? Cuscuzinho, lugar do arroz, muito bem, Ariel, valeu, Larissa, Túlio, a bancada do BBB, perfeito, né? E aí vai, galera. Então, assim, esse é um desafio que eu não acredito que o Brasil novamente venha investir em indústria como prioridade. Não acredito. Né? A gente não consegue visualizar algo nessa perspectiva, já que hoje, para você voltar a ter a pegada industrial, você vai ter que concorrer com a Ásia. Só bater na tecla, Ásia. Por que Ásia? Porque é para lá que as grandes indústrias estão se deslocando. Tá? Porque lá eles têm muito mais fatores locacionais que o Brasil. A mão de obra lá é muito mais barata que aqui. E a Ásia, só para te lembrar, tá? A Ásia ela tem 4 bilhões e meio de pessoas. 4 bi. Olha o tamanho do mercado consumidor ávido por consumo. 4 bilhões e meio de pessoas. Larissa, Rafael, mas isso daí nos Estados Unidos, investir em tecnologia mais do que nas indústrias, não vai gerar queda do consumo da população? Não, Larissa, não, porque paralelo a isso, já comentamos aqui, paralelo à desindustrialização americana, nós temos a uberização da economia. Nós temos a uberização da economia, né? Onde a questão do emprego estável, já comentamos aqui, vou só para fechar essa ideia da pergunta, Larissa. Aquela história do emprego estável, trabalhar lá na Ford Camaçari como engenheiro mecânico, ganhando 10 mil reais por mês, vale transporte, FGTS, ajuda não sei o quê, bererê, bará. Acabou, vem acabando. O século XXI, está botando para fora esse tradicional emprego e trazendo os empregos mais flexíveis. Daí a reforma trabalhista que nós tivemos no governo Temer. Essa reforma trabalhista era para ter ocorrido desde o FHC, era para ter ocorrido desde o Fernando Henrique Cardoso, quando, vamos agora, é neoliberalismo, você quer? Pois toma, é neoliberalismo. Então, a flexibilização ela começou lá e culminou com a reforma trabalhista de Temer, né? Como, por exemplo, você tem o trabalho temporário. Já expliquei para vocês. Aquela história do você vai me pagar quanto por mês? Está acabando. Você vai me pagar quanto por hora? É o que está trazendo a nova tendência de mercado. Certo, Larissa? Então, assim, sai o emprego da indústria e entra o emprego no setor terciário. A terciarização
da economia, terciarização da economia. No Brasil, reprimarização da economia. Túlio, mas vai causar falta de emprego, não vai? Vai sim. Mas se você observar, Túlio, o que vem, eu não estou sendo aqui o advogado da tecnologia, mas você tem que aceitar, não porque eu quero que você aceite, mas porque é irreversível. Mas o que está acontecendo nos países ricos é a implosão demográfica, galera. Lembra, né? As aulas se complementando, nessa altura do campeonato, as aulas começam a se complementar. A implosão demográfica, lembraram a implosão? É quando a população começa a diminuir. Quando a população, na Europa já estamos vivenciando a implosão demográfica. O Brasil vai vivenciar, segundo o IBGE, a partir da década de 2040. Então, você tem aí, recentemente, 2019, nós tivemos, Larissa e Túlio, já que vocês perguntaram nessa temática, nós tivemos, pessoal, em 2019, o número de informais, o número de trabalhadores informais maior que o de trabalhadores formais. Olha o que a economia do século XXI trouxe. Vou repetir. Hoje, nós temos mais trabalhadores na informalidade do que na formalidade. É isso. A fábrica aí no Cariri fechou, da Eugin. A fábrica da Eugin fechou, vou fazer o quê? Vou ser Uber. Ou não é assim a tendência, pessoal, hoje? A fábrica fechou, então vou vender tapioca. A fábrica da Eugin fechou, então eu vou vender cosméticos. Aí quem é Uber, quem vende tapioca, quem vende cosméticos? Tem carteira assinada, 13º? Claro que não, é a nova tendência, a economia do século XXI. Eu tenho até um livro que fala sobre isso, só um instantinho. Aqui ele, ó. Sensacional. Ele é muito grosso. Então, para você vestibulando, seria bom para depois vestibular com carinho. Riqueza e miséria no trabalho no Brasil no século XXI. Trabalho digital, autogestão e expropriação da vida. É assim que funciona. Olha o desenho da capa aí, ó. Olha o desenho da capa. É mais ou menos isso. É mais ou menos essa, Ariel. Ariel, o que tu falou? É a capa do livro do Ricardo Antunes. Tá? É a tendência do século XXI. Deu para entender, Larissa? Deu para entender aí, Túlio? Gabriel. Então, daqui a uns anos, os Estados Unidos vai dar incentivo para quem for trabalhar lá. Daqui a muito tempo. O Canadá já faz isso, Gabriel. Gabriel, já te disse isso. O Canadá já faz isso. A Alemanha já faz isso. A Suécia já faz isso. O que tu não tem noção a quantidade de estrangeiros da Suécia. Você não tem noção da quantidade de estrangeiros que vivem na Suécia. Na nossa cabeça, a Suécia é só aquele cara brancão, lourão, bem grandão. Não, ali é o sueco nativo. Nós temos amigos de geração na Suécia hoje, é surpreendente. Pessoas do mundo inteiro. É um país cosmopolita hoje, a Suécia. O Canadá nem se fala. Os Estados Unidos, pessoal, é porque a gente coloca Estados Unidos, mas os Estados Unidos é um Brasil com um PIB maior, tá? Os Estados Unidos é um Brasil com um PIB maior. Aí repercute na xenofobia, repercute naqueles detalhes que nós já falamos na aula de migração. Beleza, pessoal? Mais alguma perguntinha sobre a indústria brasileira ou indústria global? Para a gente fechar aqui e começar a falar de hidrografia. Beleza? Belezinha? Mais perguntas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pronto, muito bem. Assim, encerramos aqui o tema indústria e vamos iniciar. Compartilha novamente, pessoal. Agora compartilha aqui o tema hidrografia. Vira a chave, né? Vira a chave, vira aí, sai da indústria e agora vamos para água. Vamos falar de água, professor. Maravilha. Quem nunca fez um trabalho na Semana Cultural sobre água? Pelo amor de Deus, botou aquela música do Guilherme Antunes. Ó, Túlio, eu vi um vídeo que o Canadá simplesmente não está nem aí para os estrangeiros. Sério? Quem foi que produziu esse vídeo aí, Túlio? Porque o que o país proporciona é completamente diferente, tá? Completamente diferente. E é fato, Túlio, não é opinião.
O Canadá já é um país envelhecido. E é só você observar os programas de empresas. Pode ser, Gabriel. Os programas das grandes multinacionais canadenses, os programas das universidades canadenses, você não tem noção da quantidade de programa que eles têm para atrair jovens capacitados, jovens com uma mão de obra qualificada, tá? Aí, esse seu vídeo aí pode até existir, e como todo e qualquer país, Túlio, como todo e qualquer país, um cara que mora lá, ele é brasileiro. Tá vendo? Olha só, o cara vai lá para o outro lado do país, do planeta, e vai falar mal do outro lado que acolheu ele. Assim, eu não estou dizendo que o Canadá é o melhor lugar do sistema solar, não. Eu estou dizendo que os países ricos necessitam dessa mão de obra qualificada. E dois, todo e qualquer país que recebe muita gente, pessoal, ele vai criar um grupo anti-imigração, vai ter um grupo xenófobo. O Brasil, que é um país altamente miscigenado, existe xenofobia? Se você for no YouTube e ver a grande quantidade de vídeos de brasileiros tratando mal os haitianos, os coreanos, os bolivianos, você não tem noção. Se o Brasil, que é um país miscigenado, vive isso, imaginem você, Túlio, esses países europeus, que lá eles têm uns grupos de extrema-direita que eles são muito fortes, tá bom? Beleza? Chinês na pandemia, cara. Pessoal, tem uma cidade aqui no interior que tem uma pastelaria de chinês, a venda deles caiu de maneira assustadora. Por quê, pessoal? Por conta da pandemia. Você tem noção aí? Você tem noção aí? O Brasil, cara, que não tem nada a ver com isso aí, tá? Ainda tem o xenofobismo interno, perfeitamente, Ariel, perfeitamente. O nordestino chegando em São Paulo, já viu, né? Vamos lá, vamos agora, vira a página, vamos agora falar de quê, pessoal? Vamos agora falar de quê? Vamos agora falar de hidrografia. Ai, professorzinho, hidrografia. Professor, o senhor gosta desse tema aí pro Enem? Claro, essas questões ambientais, né? Vestibular com questões ambientais mesmo, né? Então, quando a gente fala de água, é um outro drama. Quando falamos na questão hídrica global, nós temos aqui um longo bate-papo que vai ter, assim, algo assustador. Para começar, a gente vai trazer o quê? A gente vai trazer a distribuição dos recursos hídricos no mundo. E quando a gente traz esses recursos hídricos, olha só, pessoal, nós vamos ter os seguintes dados. Lembra de linkar com o clima um pouco? Sim, Lucas. E vou fazer esse link, tá? E vou fazer esse link. Ó, quando eu pego a água do planeta Terra, que era para se chamar planeta Água, né? Já que boa parte da superfície terrestre é composta por água, 97,22% da água do planeta ela é salgada. Ela se encontra nos mares e oceanos. Professor, antes de eu continuar, qual a diferença mesmo de mar para oceano? Vamos lá, bem rapidinho. Oceano. Os oceanos são os grandes volumes de água que separam os continentes. Olha aí, professor. Professor, coloque aí na limpeza. Tudo bem, não tem problema. Oceanos são grandes volumes de água, salgada que separam os continentes. Pronto, tá aí. São os oceanos. Oceano Índico, Oceano Atlântico, que já foi o principal oceano do mundo, né? Os últimos 500 anos do mundo girou em torno do Atlântico. Oceano Pacífico, o mais extenso e se transformando no mais importante. E o Oceano Glacial Ártico e o Glacial Antártico, tá? Já os mares, o que são os mares, galera? Os mares são a parte do oceano próxima ao continente. Partes do oceano próximas ao continente. Ah, professor, está mais perto daqui do continente, vamos chamar de mar, né? O mar do Caribe, o mar brasileiro, o mar Mediterrâneo, o mar do Norte, o mar Egeu. Ah, muito bem, pronto, então tá aí. Pois eles
concentram aí quase 97,5% da água do planeta. Enquanto que, entre aspas, apenas 2,78% da água do mundo é doce. 2,78% da água do planeta é doce. Percentualmente falando, é muito pouco, mas o volume é gigante. Daria para atender facilmente todo o consumo mundial. O detalhe, o problema é quando a gente observa a distribuição desses recursos, galera. Como assim, professorzinho? Olha só, preste bem atenção. Dessa água doce, olha aí, tem alguém com o microfone ligado, galera. Microfone ligado. Estamos ouvindo as fofocas. Microfone ligado, alguém com o microfone ligado, Lu. Olha só. O que vai acontecer, galera? Vai acontecer o seguinte, preste atenção. Desses 2,78%, 78% estão aonde, professor? Olha só, na superfície. Dos quais, quase tudo se encontra nas geleiras. Pessoal, vamos colocar aí o percentual da sabe quanto? 3/4. 3/4 da água doce do planeta não está com gente. Está onde? Está congelado. Está congelado. Lá nos polos, norte e sul, lá nas grandes montanhas. Ah, professor. Dos quais, menos de 1% vai estar onde? Nos lagos, na atmosfera e nos rios. Olha, então, se eu somar o Rio São Francisco, Rio Amazonas, Rio Nilo, Rio Marrom, Rio Índio, Rio Azul, Rio Amarelo, Rio Mesopotâmio, Rio Tigre, Rio Frates, pegar todos os rios, eles dão 0,0003% dessa água da superfície. Olha, afunilando aí o processo, tá? Outra, detalhe muito importante, ó, 22% da água doce é água subterrânea. Meu Deus, professor, os lençóis freáticos rasos e profundos? Exatamente. Então, se você pegar toda a água do planeta, aquíferos, exatamente, Ariel, os aquíferos, se você pegar toda a água do planeta, você vai ter 77, vou calculadora nova, ó, comprei, presta atenção, 77,78 mais 22,04, 9 fora nada, 99,8% a gente não tem acesso, pessoal. De toda a água doce do mundo, é muita água, mano, percentualmente é pequeno, mas olha só, 99,8% ou está congelado ou está no subsolo. Ou está congelado ou está no subsolo. Menos de 1% da água doce do planeta vai estar distribuída para o nosso acesso. Olha que interessante. E aí, quando a gente observa esses dados, pessoal, há uma gigantesca preocupação. Por que, professor, há uma gigantesca preocupação? Vamos lá. Que, inclusive, galera, já que nós estamos com a audiência full, completa, hoje à tarde vamos falar na nossa aula de atualidades um pouquinho sobre o Pantanal, tá bom? Atendendo a pedidos da mesa 14, pessoas, aulinha de atualidade, tá bom? Aí hoje à tarde, de 4 às 5, tá? A audiência é bem menor, mas espero que hoje... porque tu pulou a... Explica por que tu pulou a aula 21. Qual é a aula 21, Gabriel? Qual é a aula 21, Gabriel? É vegetação. É o quê? A vegetação, o que tu deu com o Arthur. Já falamos sobre isso, Gabrielzinho. Hein, bebê? Fitogeografia já falamos, amor. Já falamos lá com o Arthurzinho. E aí eu fiquei de falar com vocês sobre algumas dúvidas que vocês tenham nesse capítulo. A gente pegar uma tarde. Para pegar uma das aulas da tarde para falar sobre isso, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou trazer questões de vegetação que não estão na apostila. Eu vou trazer questões de vegetação que não estão no teu material, aí a gente vai trabalhar. Aí na aula, vocês vão tirando dúvida, eu vou resolvendo a questão, e a gente conclui com chave de ouro
o tema fitogeografia. Tá bom, bebê? Rocheda, vamos lá. Voltando para cá, eu estava fazendo um raciocínio. Só avisando mais uma vez, hoje à tarde vamos falar um pouquinho sobre as queimadas do Pantanal. Então, voltando aqui para a questão ambiental. A questão ambiental está diretamente ligada à hidrografia. Por quê, professor? Presta atenção, já falamos aqui, segundo o IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o aquecimento global é fato. O aumento gradativo da temperatura do planeta causado pela ação antrópica é um fato confirmado pelo IPCC. Negado por alguns líderes, alguns cientistas, tudo bem, não tem problema. Mas é fato. E esse aumento gradativo da temperatura do planeta, ele vai afetar diretamente na questão hídrica, pessoal. Por quê, professor? É bem simples o raciocínio. Vamos lá. Quando a gente observa esse percentual de água salgada, a cada dia, a cada novo relatório, pessoal, esse percentual ele vem aumentando. Eu me lembro muito bem, há cerca de 15 anos, quando eu comecei a dar aula, esse percentual aqui era de 97 cravado. E nas últimas quase 2 décadas, você tem aí esse aumento assustador em apenas 2 décadas. E enquanto que o percentual de água salgada ele aumenta, o que acontece com o percentual de água doce? Ele diminui. Era 3%, já está diminuindo, professor, e vai diminuir mais. Por que que vai diminuir mais, professor? Porque a gente está observando que a sociedade global não está fazendo muita coisa para tentar reverter ou parar a questão do aquecimento global. E, à medida que a temperatura aumenta, o que acontece com o gelo das calotas polares? Ele derrete. Então, se o gelo das calotas polares derrete, você vai ter a redução aqui das geleiras, que vai reduzir o percentual da superfície, que vai reduzir o percentual de água doce, que vai aumentar o percentual de água salgada. E aí você, com o derretimento das geleiras, você vai ter, além da redução de água doce disponível, você vai ter a liberação de gases. Já falei isso aqui, de gases do efeito estufa que estão aprisionados lá há séculos. Fator 1. Fator 2, isso também pode até produzir pandemias, doenças em grande escala, porque os vírus que estão lá congelados há séculos, eles vão estar liberados. Caramba, professor. E sem falar que, à medida que você descongela as calotas polares, à medida que você descongela as calotas polares, você vai estar injetando água doce no oceano. Injetando água doce e gelada no oceano, você vai alterar o grau de salinidade da água, bem como você vai alterar a temperatura da superfície do mar. E alterando o grau de salinidade e a temperatura da superfície do mar, você vai alterar a dinâmica das correntes marítimas que explicamos na nossa aula de clima. E que elas são importantes para a circulação geral da atmosfera, elas são importantes para a biodiversidade da vida marinha, elas são importantes para o equilíbrio térmico dos oceanos. Então, com esse derretimento, vai perturbar toda essa harmonia. E uma vez essa harmonia sendo perturbada, o que é que vai acontecer com os furacões? O que é que vai acontecer com os ciclones extratropicais? Eles vão começar a alterar a sua normalidade. E isso vai gerar grandes impactos na superfície, professor, pelo amor de Deus. Sem falar que você vai ter o quê? Sem falar que você vai ter o aumento do nível do mar. Aumentando o nível do mar, as regiões litorâneas começarão a ser ameaçadas. Meu Deus do céu, professor. E agora? E é porque eu nem te falei que isso aqui também vai produzir, sabe o quê? Secas. Essa história do aquecimento global, ela vai produzir secas.
produz enchentes de um lado e secas do outro. Enchente por quê? Acabei de dizer, arruma de furacão que vai começar a ser produzido. E seca, como é que vai produzir seca? Bem simples, bem simples. Daqui a pouco vamos falar sobre os regimes dos rios. Dentre um dos regimes, nós temos o regime nival e o regime glacial. Qual é a diferença, professor? O nival é o derretimento da neve, abastecendo o rio, e o glacial é o derretimento da geleira, abastecendo o rio. Tá? Beleza. Aí quando você pega, onde é que esses rios nascem? Geralmente eles vão nascer nas grandes montanhas, nas grandes cordilheiras. Eita, professor, grandes cordilheiras, né? É. E aí o que vai acontecer? Você vai ter a cordilheira do Himalaia na Ásia, por exemplo, e você vai ter a cordilheira dos Andes na América do Sul, como exemplo. Lá na cordilheira dos Andes, nós temos aquele gelo eterno, bem bonitinho, igual que nós temos nessa imagem, ó, o gelo eterno aqui, ó, o gelo eterno por mais, parece um sorvetinho, ó, o gelo eterno, né, professor? É. Aí esse gelo eterno, o que é que esse gelo eterno faz? Esse gelo eterno, ele, por ser eterno, ele quer dizer o quê? Que ele vai sempre estar lá. Chega o verão, ele derrete, abastece o rio, mas quando chegar o próximo período de inverno, ele volta. Aí verão, derrete, inverno, volta. Aí, ó, sempre vai estar lá, sempre vai estar lá. Segura aí, Thiaguinho. Aí o que vai acontecer, professor? O aquecimento global, ele está produzindo o quê? O derretimento dessas geleiras. Traduzindo, o gelo eterno está deixando de ser eterno. Olha aí, galera, o gelo eterno está deixando de ser eterno. Ele está indo embora. Quem diz isso? O IPCC, os cientistas. Como assim, pessoal? Já temos uma prova disso lá na África. Lá na África nós temos o famosíssimo Monte Kilimanjaro, no leste africano. O Monte Kilimanjaro, galera, o Kilimanjaro, ele já perdeu quase 90% do gelo eterno. Ele já perdeu, não volta mais. Ele já perdeu quase 90% do gelo eterno. E isso começa a acontecer lá nos Andes. E qual é o problema disso acontecer nos Andes, o gelo eterno ir embora? Os bolivianos vão ter seca. Os peruanos também vão ter seca. Se o gelo eterno está indo embora, cadê a reposição da água? Vai morrer gente lá com sede. Vai morrer animal com sede. Secas. Eu te disse, aquecimento global gera secas também. Chuvas torrenciais e seca. Vai ficar perturbado, todo mundo fica louco. Lá na Cordilheira dos Andes, nós temos, sabe quem, galera? Quem, professor? Segura, Ariel. Pode repetir a questão do derretimento da geleira? Nós estamos falando, Ariel, ainda estamos falando. Aí o que vai acontecer, galera? Galerinha, tu sabe quem é que fica lá no Peru? Quem, professor? As nascentes do rio Amazonas. As nascentes do rio Amazonas, que lá no Peru é chamado Rio Maranhão. Rio Maranhão, tá? O Rio Maranhão nasce a partir do derretimento da neve. Aí essa neve, por conta do aquecimento global, está indo embora, não está voltando. E o que é que está acontecendo com as nascentes do Amazonas? Estão sumindo. Gradativamente, lentamente, mas estão sumindo. E o detalhe, quando você pega o rio Amazonas, lá na nascente, ele vai ter o regime nival, e aqui no Brasil, quando ele entra no Brasil, se chama Rio Solimões, aí a partir do encontro com o Rio Negro, se chama Rio Amazonas. É um rio só, né? Aí o que acontece? Aqui no Brasil, ele é alimentado pelas chuvas. E quem é que produz parte dessas chuvas? A própria floresta amazônica. Agora imagine vocês, lá na nascente, ela derretendo e não sendo recuperada. Aqui no Brasil, a gente desmatando a floresta, já mandando para o espaço 20%. 20% da Amazônia. Então, se lá na nascente eu estou perdendo água e aqui no Brasil eu estou perdendo água, qual é a consequência do rio Amazonas a médio e longo prazo? Um grande problema. Um grande problema. E eu estou falando do Amazonas, que é um rio
que, sei lá, alimenta cerca de 20 milhões de pessoas. Os 15 milhões da região norte, mais alguns milhões lá no Peru. Então, você tem 20 milhões envolvidos sobre o impacto do Rio Amazonas por conta do aquecimento global, que está acabando com as nascentes, e por conta aí do desmatamento, que está acabando a alimentação do regime pluvial. Agora, vamos sair da América do Sul e vamos para a Ásia. Cordilheira do Himalaia, mais alta que a Cordilheira dos Andes, 8.800 metros de altitude. Lá é que eu tenho mesmo gelo eterno, pessoal. Porém, esse gelo eterno do Himalaia também está indo embora. Só que tem um pequeno detalhe. Olha o tamanho da desgraça, pessoal. Que desgraça, pessoal? Olha o tamanho. Tia Luiz, presta atenção. Pessoal, quando você pega ali a Cordilheira do Himalaia, você vai ter algumas nascentes de rios importantíssimos. Dentre esses, eu vou trazer 4. 2 para a Índia, Rio Indo, Rio Ganges, e 2 para a China, Rio Amarelo, Rio Azul, Rio Huanghe e o Rio Yangtze. Galera, esses 4 rios que nascem na Cordilheira do Himalaia, a partir do derretimento da neve, essa neve indo embora e não voltando mais. O que é que vai acontecer a médio e longo prazo com esses rios? Vão secar. Só que tem um detalhe mais agravante, qual é? Esses 4 rios não têm uma floresta como o Rio Amazonas tem para segurar a terra. Mesmo que a Foz Amazônica esteja em desmatamento, mas ela segura. E além de ter a questão da floresta amazônica, a região norte, a região equatorial brasileira, ela é uma área receptora de ventos, de chuvas, por conta da ZECIT, que já explicamos, a zona de convergência intertropical. Então isso você consegue, entre aspas, amenizar. Mas lá na Ásia, lá na China, nas planícies inundáveis da China, nas planícies inundáveis da Índia, nós não temos uma área de ZECIT, nós não temos florestas úmidas, pelo contrário, lá na Índia eu tenho os ventos de monções. E vocês lembram? Olha os assuntos se complementando. Os ventos de monções de inverno produzem secas excessivas. As monções de verão promovem chuvas, ameniza, mas quando chegar o inverno, na Índia, seca, seca braba, chagas abertas. E o detalhe? Qual o detalhe? O detalhe é que esses 2 rios, eles banham uma área com mais de 2,5 bilhões de pessoas. Mais de 2,5 bilhões de pessoas tendo que consumir água diariamente, tendo que alimentar animais diariamente, tendo que consumir para a indústria, e são países em intenso processo de industrialização. Então, galera, o caos está lançado. O aquecimento global ele está alterando consideravelmente essa distribuição da água e que, infelizmente, pessoal, se a gente não fizer nada como a gente não vem fazendo, o bicho vai pegar. Não tenha dúvida disso. Vamos seguir viagem. Vamos aqui pegar a pergunta do Tiaguinho. Rafa, repete, por favor, a relação da variação do volume das águas dos ciclones. Bem rapidinho, Tiago. A partir do momento que você tem um derretimento da geleira, você vai introduzir água doce e salgada no oceano, que vai alterar a dinâmica das correntes marítimas. Uma vez a dinâmica das correntes sendo alterada, também vai ser alterada a circulação geral da atmosfera. Os ventos globais, que são os ventos aí responsáveis pelos furacões, pelos ciclones extratropicais. Então, a partir do momento dessa alteração, os ciclones também serão alterados. Entendeu, Thiaguinho? Beleza? Felipe Coelho. Rafa, tu acredita que futuramente pode ter guerra por água doce? Olha que pergunta legal, Felipe. Felipe, sua pergunta foi sensacional. Olha que pergunta do Filipinho. O Filipinho Coelhinho disse: Rafa, tu acredita que futuramente pode ter guerra por água? Aí a minha resposta: Felipe, não precisamos de futuro.
Quando falarmos de aquela parada sensacionalismo, né? Quando falarmos de Oriente Médio, eu vou lembrar para vocês sobre Israel ocupando as colinas de Golã. Isso, Mariana, perfeito. As colinas de Golã que ficam na Síria, são ocupadas por Israel há muito tempo. Professor, o que é que tem nessa serra? Cearense não é colina, cearense é serra. Professor, o que é que tem nessa serra aí, professor? As nascentes do rio Jordão. Água. Entendeu aí, Felipe? Felipe, é pesado, mano. Já temos, cara. Já temos. Queres outro exemplo? Lá na frente, vamos falar. Eita, isso é muita coisa, né? O volume 4 todinho, galera. E o volume 4 é extenso, viu? Vai dar tudo certo. Ó, galera, nós temos também uma treta que envolve Índia e Paquistão. Bora, valendo meio ponto. Vai sangrar. Oi, volume 4 vai sangrar. Bora. Só a gente médio vai ser um mês todinho. Galera, presta atenção. Presta atenção. Valendo meio ponto na nota de apoio. Qual é a confusão existente entre Paquistão, sem olhar na internet, viu? Não, Deus está vendo, e Índia. Qual é a treta envolvendo Paquistão e Índia? Valendo meio ponto na nota de apoio, não pode pescar na internet? Esqueceram. Não tem problema. Não, Ariel. Aí é Israel e Palestina. Árabes e judeus, tá? Mas foi boa a tentativa, foi boa. Isso, Luquinhas. Ó, o Luquinhas é show. Meio ponto, Luquinhas, ó, meio ponto. Um copo de suco lá na tia Val. Ó, a Caxemira, galera. A Caxemira. A região da Caxemira. Professor, nunca ouvi falar. Pois calma, se você nunca ouviu falar, você vai respirar fundo e esperar a gente chegar na Ásia, que vai ser no volume 4. Aí eu vou falar da região da Caxemira. Até bomba atômica negada criou, Índia e Paquistão, para a disputa da Caxemira. Guerra, atentados, extremistas. Olha aí, Felipe, já está tendo, cara, não precisamos de futuro para isso. São dois exemplos clássicos. Colinas de Golã, na Síria, e a região da Caxemira, na fronteira da Índia com o Paquistão, é China. Só que ninguém se mete com a China. Caramba, mano, nós já temos a guerra em nome da água. Já. E o Brasil é hoje o país mais privilegiado. Como assim, professor? Se o Brasil nem geleira tem, realmente você tem razão. O país mais privilegiado deveria ser Canadá, Rússia. São países que boa parte do território está lá no Polo Norte, já que a Antártida não tem dono. É uma área de pesquisa apenas. Tá? Então, assim, deveriam ser Canadá e Rússia e Estados Unidos com Alasca, por conta aí do Polo Norte. Mas essa água está aqui, ó, está congelada. Essa água está congelada, galera. No Brasil, não. No Brasil, nós temos o maior percentual de água doce disponível do planeta. Quando eu pego esses 0,7% aqui, ó, somando aqui, né? 0,7%. Quando eu pego esse 0,7%, 15% disso aqui, ó, tá no Brasil. Olha aí, professor, Jesus nasceu, foi em Belém, no Pará. Foi, eu te disse, não acreditou. Pensou que foi em Belém, no Nazaré. Não, Belém, no Pará. Tá aqui, ó. Aqui, galera, 15% dessa água tá aqui no Brasil, disponível. Ó, e vou dizer mais. Quando vem para essa água subterrânea, que responde por 22% da água doce, os dois maiores lençóis freáticos do sistema solar estão no Brasil. Tudo que era para ter no Brasil, né, cara? Mas menos a seca não era para ter, cara. Olha só, olha como a questão é complicada. Como é que pode? Repete esses dois dados. Vou repetir. A tendência é tornar a proporção globais. Claro, Felipe, sem dúvida alguma. Eu vou repetir aqui, ó. Se eu pegar esse, olha aqui o mouse na tela, ninguém dorme. Olha o mouse na tela, vamos lá. Aproveita e chama aquele teu colega que não está assistindo aula para ele vir assistir aula. Presta atenção. Ó, galera, se eu somar aqui dá 0,66.
0,66% da água da superfície, 15% dela está no Brasil. Aonde? Oxe, em todo o território. Está lá na Amazônia, está aqui no Piauí, todo mundo fala mal do Piauizinho, nosso Piauí riquíssimo em água. O Vale do Gurgué, faz um buraco de 3 metros, a água jorra que nem desenho animado. Vixe, professor, o Sudeste nem se fala. O território, o Pantanal, meu Deus do céu, a maior planície alagável do mundo. Meu Deus do céu, professor. Chovendo o dia todinho na Amazônia, hein? Homem, você é doido, chovendo o ano inteiro no Brasil. Aí quando vem para cá, pro outro lado, ó, a água subterrânea dá 22%. Dessa água subterrânea, os 2 maiores lençóis freáticos do planeta estão no Brasil. Aquífero Guarani, que é o aquífero do Mercosul, que além do Brasil envolve alguns vizinhos, e o Saga, lá na Amazônia, vou já trazer o mapa deles. O Saga, Sistema Aquífero Grande Amazônia. Ei, galera, o aquífero... Presta atenção. O aquífero Guarani, ele durante muito tempo foi o maior do mundo. Guarani. Aí os pesquisadores do Pará, os pesquisadores da Amazônia descobriram que lá tem uma reserva gigante de água debaixo da floresta úmida. Debaixo daquela floresta, que já tem a maior bacia hidrográfica do mundo, que tem um clima chuvoso, 3.000 milímetros por ano, que recebe chuva através das recifes, que produz chuva, rio voador, toda aquela umidade. Debaixo de tudo aquilo tem outro universo de água. Debaixo da Amazônia tem um universo de água que é hoje chamado de Saga. Sistema Aquífero Grande Amazônia. Galera, o Saga, tu não vai acreditar, mas eu vou dizer. O Saga é 4 vezes o aquífero Guarani. O volume de água existente no Saga é 4 vezes o volume do aquífero Guarani. O Alter do Chão está dentro do Saga, tá, Luquinhas? Lucas Souza. Maior que o Alter do Chão pertence ao Saga. Eita, palpei, entendeu, né? Show. Eita, professor, é muita água. Mas, professor, essa ruma de água, por que a gente sofre com a seca? Olha aí, olha as perguntas que os meninos fazem, né? Quer negar, professor, lá eu dando aula na 5ª série, lá atrás. Professor, mas por que essa ruma de água? Por que no Brasil tem seca? Por que no Brasil as pessoas morrem com sede? Professor, eu li num livro da Raquel de Queiroz que os brasileiros morriam de sede durante muitos séculos por causa da indústria da seca. A seca tem uma indústria igual a Ford, que produz riqueza, e a seca produz riqueza e muita. Daqui a pouco vamos detalhar mais. Então tá aí, ó, o Brasil é um país privilegiado. O Brasil, aí vem a conclusão, o Brasil, para fechar essa introdução, aqui é só a introdução. O Brasil é um país privilegiado e o brasileiro, ele não tem acesso à água potável. Lembra da nossa aula sobre... Sim, Felipe, sem dúvida alguma. Na nossa aula de saneamento, vocês lembram? Vou relembrar, tá? 35 milhões de brasileiros não têm água, pessoal. Que vergonha, cara. Como é que tu tem a maior reserva de água doce do planeta? Aí tu tem a região chamada Polígono das Secas, 1 milhão de quilômetros quadrados. Detalhe, viu? O nosso Cearazinho de açúcar, o nosso Ceará está 100% inserido no Polígono das Secas. 1 milhão, Brasil sendo Brasil, 1 milhão de quilômetros quadrados, Polígono das Secas, e 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água. Que diabo é isso, pessoal? É como se você morasse no norte do Canadá e não tivesse frio. É impossível, né? É impossível, tá? Daiane, qual a diferença entre aquífero e lençol freático? Chico e Francisco, Daiane. Chico e Francisco são sinônimos, tá bom? Beleza? Ah, professor. Aí só que você atribui o aquífero a grandes reservatórios, o que não deixa de ser um lençol freático, tá, Daiane? Eita, professorzinho.
o bicho pega quando a gente fala de água, né? O bicho pega, tá bom? Então, diante dessa introdução, vamos aqui detalhar um pouquinho o nosso capítulozinho. Temos aqui o ciclo da lógica, que lá na aula de Química e Biologia, vocês têm mais detalhes, né? Porque os professores, além de trazer o ciclo da água, eles trazem o ciclo do carbono, eles trazem um ciclo do oxigênio, e é mais ou menos assim, evaporação da água do oceano, forma uma nuvenzinha, essa nuvenzinha vai ser responsável pela precipitação, né? Geralmente a precipitação é chuva, né? Nós não temos só uma precipitação, não é só chuva, granizo, neve, também é considerado precipitação. E aí quando chove, professor, parte da água escoa superficialmente, aí depende do relevo, da cobertura vegetal, se é cidade, se é área rural, e parte da água ela infiltra. Abastecendo quem, galera? Quando infiltra? O lençol freático. Ah, professor, reabastece o lençol freático. Daí a questão, professor, do desmatamento nas serras é prejudicial não só para os passarinhos. O desmatamento nas áreas de encosta é prejudicial para o solo, que vai ocorrer deslizamento de encosta. Olha os termos se interlaçando. O deslizamento de encosta, sem falar, além do deslizamento de encostas, o desmatamento nas áreas de serra vai o quê? Aumentar o escoamento superficial. Se vai aumentar o escoamento superficial, vai diminuir a infiltração. Diminuindo a infiltração, eu vou reabastecer menos o lençol freático, e no caso das serras, eu vou acabar com as nascentes. Daí, o novo Código Nacional Florestal dizer que os topos de serras, as áreas de nascentes, vão ser área de proteção permanente. Proteção permanente. Não posso nem tocar não na folhinha. Não toque nem na folha. Deixa ela aí. Não faça nada, porque eu tenho que manter essa vegetação original, porque ela vai proteger o solo e vai ajudar a infiltração dessa água, abastecendo os lençóis freáticos, as nascentes do rio, que vovô chama de olho d'água. Ah, professor. Aí o Ariel, aumenta a erosão. Claro, além de aumentar a erosão, Ariel, perfeitamente. Ao Túlio Maravilha. Pois vem aqui em Barbalha para você ver a bagaceira. É, Túlio, eu sei disso. Barbalha, a Chapada do Araripe, galera, infelizmente, ela não é protegida como deveria. Há uma proteção, a Chapada é gigante, né, galera? Há uma proteção lá no Crato. Lá no Crato está protegido com a Flona, a Floresta Nacional do Araripe. Então, a Flona, ela é fundamental para a biodiversidade do país, ela é fundamental para as pesquisas e ela é fundamental para abastecer o lençol freático da Chapada. Não é à toa que o Crato não tem CAGES, tem a própria companhia de abastecimento, né? Mas, infelizmente, o Parque Nacional, ele não envolve todo o Cariri, é só a parte. Aí outros municípios, como no caso aí que você fala de Barbalha, né? Você vai ter áreas desprotegidas, o que acaba... E, infelizmente, o Túlio, não é só um, entre aspas, tá? Não é só um privilégio de Barbalha, não. Várias regiões do país, várias regiões do estado do Ceará sofrem com esse desmatamento desenfreado nas áreas, mesmo sendo áreas de proteção permanente. E aí, uma vez essas áreas sendo impactadas, todo o ciclo hidrológico ele tende a ser alterado. Tá bom, pessoal? Belezinha? Ok, professor Rafa, não esquece de mandar o slide de indústria no Brasil. Tá bom, Mariana Vitória. Eu vou mandar, assim que terminar essa aula, eu já mando água e indústria, tá bom? Mando pro Vinícius. Show de bola, vamos lá. Aí, antes de falar da parte chata da hidrografia, nós temos também a questão da água virtual, né? Água virtual, Já ouviram falar em água virtual? Pessoal, é a água que a gente pede pelo Instagram? Não, calma aí. A água virtual, pessoal, é um conceito que está relacionado a quê? A grande quantidade de água envolvida na produção de um determinado produto ou serviço. A água envolvida na produção de um produto ou um serviço, nós chamamos de água virtual. E isso faz do Brasil o maior... Brasil hoje é o maior exportador de água virtual do mundo.
E a gente com sede. E 35 milhões... Para piorar, vamos piorar mais a situação. Pessoal, pelo amor de Deus, traga uma gorra boa, calma. O Brasil é o maior exportador de água virtual. Como assim? Olha aqui, ó. Olha essa tabelinha aqui. Vamos começar aqui com o gado, né? Que é a nossa força lá fora. E que é importante, que fique bem claro. Cálculo da água virtual envolvida na carne. Você tem noção aí, ó? Galera, 1 quilo de carne consome 1 quilo de carne consome 15 mil litros de água. Isso, Ariel, é Cowspiracy. Já assisti esse documentário. Fala da carne, do gado bovino e dos peixes. Perfeito. Netflix tem esse documentário que traz mais números, mais detalhes. É assustador. É assustador. Tá? Professor, sensacional. Fala da vista grossa. Exato. Todo mundo faz vista grossa. Companhias, governos, todo mundo. Nós, eu e vocês, nós também fazemos vista grossa. Tá? A gente não fica de fora do sistema. A gente faz parte do sistema. 15 mil. Meu Deus, isso é muita água. Tá aí, ó. Por conta disso, só continuar isso. Por conta disso, no Brasil, olha esse dado, 55%. 55%. O que é isso aí, pessoal? O consumo de água no Brasil, 55% vai para o campo. Olha o tamanho da nossa ineficiência de gestão hídrica. Eu não estou dizendo que não deve ter mais água no campo. Eu não disse isso. Eu estou dizendo que a gestão hídrica, os projetos de irrigação, eles não têm a eficiência que deveriam ter. Logo, o campo brasileiro, a agropecuária brasileira, seja para pecuária e os seus vários rebanhos, seja a produção agrícola e seus vários produtos, juntos consomem mais da metade da água consumida no Brasil. Aí vem a galera fazer campanha para nós. Ao ligar o chuveiro, for passar o sabonete, desligue a torneira. Ao escovar os dentes, desligue a torneira. Ao passar o bombril na panela, desligue a torneira. Eu não estou dizendo que não é para desligar. Eu estou dizendo que isso impacta praticamente zero, pessoal. A gente desliga vamos fazer a nossa parte, por mínima que seja. Você desligar o chuveiro na hora do banho, enquanto passa o sabonete, galera, o impacto é praticamente zero. Por quê? Porque mais da metade da água é consumida lá no campo. Todas as residências do país inteiro, juntas, elas consomem 15%, galera. Apenas que a gente desliga é para diminuir a conta. Olha isso aí, ó. Exatamente, para diminuir a conta. E tem a questão, a sua participação, né, por rumo de água indo para o esgoto, né? Tem esse, mas a conta pesa mesmo, é verdade. A conta pesa. E aí, ó, você tem isso, 15% apenas, o campo, a ineficiência é muito complicada. Tem uma pesquisa que mostra que o Brasil desperdiça cerca de 250 mil litros de água anualmente. Tu tem noção aí, Ariel? É pesado. Larissa, vamos lá, Larissa, tchau, Larissa, conceito de água virtual. É a água utilizada na produção de bens e serviços, tá, Larissa? Larissa, água virtual é a água utilizada na produção de bens e serviços. Ou seja, consumimos 15 mil litros num quilo de carne, 2 litros numa calça jeans, 2 litros numa camisa de algodão, 10 litros na fabricação de uma folha A4, e aí vai. Meu Deus do céu, professor. Olha um ovo, negada, olha um ovo. 200 litros de água. Um ovo. 200 litros de água. Uma xícara de café, 140 litros. É algo... Pessoal, se a gente parar aqui, se a gente parar para observar a questão ambiental, está tudo errado. Literalmente, está tudo errado. Já temos técnicas. Daí a Revolução Verde, que eu vou detalhar na aula de agricultura. Já temos
técnicas, as modernas técnicas de produção, mas elas são caras, o que acaba aí levando... Ah, tem muita água no Brasil, e o Ceará? Não estou dizendo que não é para ter no Ceará. O campo faz parte de todo o Brasil. Mas isso se agrava, esse raciocínio se agrava no nosso estado, você sabe por quê? Porque o estado do Ceará também tem uma vocação agrícola. Nós temos lá a produção de frutas no Vale do Jaguaribe, nós temos a produção de frutas nas serras, como a Serra da Chapada do Araripe, como na Serra da Ibiapaba, que é hoje um dos maiores celeiros de produção agrícola do estado do Ceará. Porém, pessoal, o nosso estado ele está praticamente totalmente inserido no clima tropical semiárido. E o clima tropical semiárido, tu sabe o que é que ele produz no nosso estado? O que é, pessoal, que ele produz no nosso estado? Ele produz um déficit hídrico. O que é esse déficit hídrico, professor? O déficit hídrico é que evapora mais que precipita. Tem alguém com o microfone ligado, galera? Evapora mais que precipita. O nosso clima é assim. De novo, evapora mais que precipita. Então, uma área onde evapora mais que precipita, eu tenho o agro como grande atividade econômica. Olha a gestão dos recursos hídricos. Pessoal, se não chovesse durante 3, 4 anos, o Estado vai à falência. E detalhe, a matriz energética do Estado do Ceará, aqui no Porto do Pecém, é termoelétrica, para suprir a necessidade. E você sabe que a termoelétrica ela consome muita água potável. Não pode ser água do mar, não pode ser água qualquer, porque os resíduos da água não tratada, ela pode quebrar o sistema de refrigeração. Exatamente, Juliana. Meu Deus, professor. Então quer dizer que o bicho vai pegar? Vai, tenha calma, tenha fé, vai dar certo. Vamos sair dessa parte geopolítica da água, vamos agora para a parte decoreba, vamos para a parte de geografia raiz, né, pessoal? Aquela geografia zona raiz, que a audiência vai cair agora. Ó, Fernando, essa energia suja vai acabar com a água potável. Não tenha dúvida disso, tá? Chore não, Larissa. Vai dar tudo certo, faça a sua parte, viu? Ó, galera, quando a gente fala dos rios, o que é que eles têm? As partes de um rio, né? Quais são as partes do rio, pessoal? As partes? As partes de um rio. Ô, professor, tá todo mundo chorando, presta atenção. Temos a nascente. Toda aula vocês choram, né? Vou dar uma de geografia, não. Vou dar uma, sabe o quê? Sei lá. Se for de matemática, mesmo chorar, né? De física também. Vou dar uma de quê para vocês? Vamos lá. A atualidade também chora. Ó. Vamos lá, as nascentes dos rios, temos a nascente, aliás, lá na serra, falei, hoje chama de olho d'água, lá na serra, a nascente, as áreas de proteção permanente, né, professor? Pronto, temos a nascente de um rio, aí esse rio tem a questão do curso, o curso do rio, professor, muito bem. Aí no curso do rio eu tenho o quê? Hein, Fernandinho? Eu tenho os afluentes. Pessoal, o que é um rio afluente? É um rio secundário, é um rio de menor porte que deságua no rio principal. Ah, professor. Aí eu também tenho os meandros. Aí, geografia física, adora o Enem, né, professor? Os meandros, cai muito, né, professor? Geografia cai sim. Os meandros. O que é o meandro? É a curvatura de um rio. Quanto mais meandro um rio tiver, mais antigo ele é. Quanto mais retilíneo for, mais recente ele é. Tá bom? Beleza? Além dos meandros, nós temos as margens, são muito importantes, margem direita, margem esquerda, né? Onde nessa margem eu tenho quem? A famosa mata ciliar. Aí, pessoas, assuntos se conectando. A mata ciliar é aquela vegetaçãozinha que fica na margem do rio, que tem como objetivo proteger, já que o leito do rio, ele só está ali porque é a área mais baixa topograficamente da região. Então, tudo que chove vai para lá. Aí, para evitar, para filtrar ali a água que chega no rio, eu tenho a mata ciliar que vai proteger, né? Exato. Aí nós temos o vale. Pessoal, o que é um vale? O vale é a área do rio que envolve de um divisor de águas até o outro. Tem uma outra imagem que eu vou trazer, que eu vou dar mais detalhes sobre o vale, tá? O vale é a área que envolve de um divisor de águas até o outro. É a área que vai drenar
aquele rio, aquela bacia hidrográfica. O Vale do Jaguaribe, o Vale do São Francisco, o Vale do Amazonas, é o vale que envolve o rio e os seus afluentes, né? Ah, daqui, ó, nem me lembrei dessa imagem. Daqui do vale, ó. Aqui é o que nós chamamos de interflúvio, também chamado de quê, professor? Divisor de águas. Interflúvio ou, tome nota, divisor de águas. O que ele faz? É ele quem separa as bacias hidrográficas. Quando chove na região, parte da água desce para ao nosso oeste e desce para o nosso leste. Então, a água que desce para o leste drena essa bacia desse vale e a água que desce para o oeste drena esta bacia, este vale. Ah, professor, muito bem. Repete o conceito de vale. É uma área compreendida. Vamos lá, Nilson, tem tudo no nosso materialzinho. É uma área compreendida entre um divisor de águas e outro. É uma área compreendida entre um divisor de águas e outro. E o que é o divisor de águas, Sandra? Interflúvio. Daqui, ó. Então, daqui para cá é um vale. Daqui para cá é outro vale. Entendeu aí? Beleza? Ficou fácil, professorzinho. Aí você tem, neste curso, o alto curso, o médio curso e o baixo curso. Alto, médio e baixo está relacionado à topografia, literalmente. Né? Rapaz, choveu muito aqui na região do Baixo Jaguaribe. Choveu foi muito aqui no Alto Jaguaribe. O que é? O alto é o curso mais próximo à nascente. O baixo curso é a região mais próxima à foz, né? E o médio vai ser o meio de campo entre esses dois lugares, tá bom? Aí vem ó, o Gabriel Dino. Esse interflúvio foi resultado da erosão das águas? Não. O Gabriel, aqui é a serra. O interflúvio é um planalto. É um planalto, como, por exemplo, uma lousa para desenhar. Aqui, ó. Vamos desenhar aqui, ó. Vamos desenhar aqui, professorzinho. Desenha. Olha aqui, ó. Desenha, professor. Bora, tenha calma. Vamos gastar uma folhinha com vocês, né? Tá todo mundo querendo só gastar uma folhinha com a gente. Ó, presta atenção. Descer miserável, vem pra cá. Pincelzinho novo. Pincelzinho novo. Comprar a lousazinha. Vai ser lousa. Vai dar certo. Ó, presta atenção. Galera, o que seria aí o interflúvio? Vou trazer como exemplo, tá? Vou trazer como exemplo. Olha aqui o mapa do Nordeste. Olha aqui o mapa do Nordeste, que é a nossa realidade, fica mais fácil a compreensão. Todo mundo está vendo aí? Deu para ver? Jeitinho? Deu, não deu? Pronto. Deu para ver? Responde, galera. Responde. Está para ver bem? A iluminação. Deu, professor. Muito obrigado. Então, ó, tá aqui o mapa do Nordeste, tá aqui o Fortaleza, tá aqui o Cariri. Pronto. Bem aqui no Nordeste, eu tenho o Rio São Francisco, a bacia do Rio São Francisco, o Vale do Rio São Francisco. Cadê ele? Cadê? Aqui, ó. Nascendo em Minas Gerais, desaguando aqui a Lagoa Sergipe. Beleza. Por que que esse rio está aqui? Olha só, Gabriel, porque bem aqui eu vou ter um interflúvio, que eu vou chamar de Serra do Espigão Mestre. Serra do Espigão Mestre, Bahia, Goiás, tá? Bem aqui, eu tenho, sabe quem, Gabriel? Eu tenho uma Chapada Diamantina. Chapada Diamantina. Bem aqui, eu tenho o Planalto da Borborema. E aqui eu tenho a Chapada do Araripe. Pronto. Esses 4 planaltos, pessoal, eles formam o quê? Um interflúvio desses aqui, ó. Eles formam um interflúvio, pois quando chover aqui no Espigão Mestre, deixa eu prender aqui. Quando chover aqui no Espigão Mestre, parte da água, da chuva, abastece a bacia do Tocantins-Araguaia e parte da chuva abastece o São Francisco. Parte da chuva abastece aqui o Ceará, parte da chuva abastece o São Francisco, parte da chuva abastece o litoral da Bahia, parte da chuva abastece... Então, essas áreas formam os interflúvios. Então, essa área aqui, ó, toda essa área forma o Vale do Rio São Francisco. Eu fui claro? Beleza? Deu para entender, Gabrielzinho? Deu para entender, Nissandra? Deu para entender a questão do valezinho, do interflúvio? Tranquilidade? Beleza, Mariana? Show de bola. Volta para o teu canto.
Ó, vamos gastar só uma folha por hora. Essa folha é cara. Ó, presta atenção. Ó, aqui, ó. Olha aqui. Johanna. Rafa, é verdade que o pessoal chama Campina Grande e Rainha Barborema, sendo que lá é Agreste? Mas uma coisa não tira a outra, tá, Johanna? Campina Grande fica no Planalto da Borborema e é a região do Agreste. Quando você pega o Nordeste, divide em 4 sub-regiões. Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte. Então, entre a Zona da Mata e o Sertão, nós temos o Agreste, exatamente onde fica Campina Grande. Tá bom? Beleza? Vamos lá, professor. Seguindo para o Rio. Bora para o Rio. Além do curso, professor, nós temos que a Foz. A Foz do Rio. A Foz. O que é a Foz, professor? A Foz é onde termina o rio. Onde termina? Você pode ter uma foz estuário ou delta. Qual é a diferença? Estuário. Estuário é quando tem apenas um caminho, uma rota, um canal até chegar no mar. E delta é quando tem várias saídas. No Brasil, nós temos o predomínio da foz estuário, tá? Ou foz estuarina. Raros deltas, como, por exemplo, o delta do Rio São Francisco. Não, o delta do Rio Parnaíba. Do Rio Parnaíba, o famoso delta do Parnaíba, que fica lá no Piauí, que era nosso, do Ceará, mas aí o Ceará trocou com o Crateús, tá? E temos no Rio Amazonas. No caso do Amazonas, é mista. É uma foz mista. É tão grande que tem uma parte de estuário e uma parte de delta. Beleza, professor? Ficou bem facinho. Aí nós temos a montante do rio e a jusante. O que é a montante? É a área em direção à nascente. A área em direção à nascente. A jusante é a área em direção à foz. Montante, área em direção à nascente. Jusante, área em direção à foz de um rio. Tá bom? Beleza, ficou fácil, professorzinho. Aí vem a classificação dos rios. Vem a classificação. E aí nós temos uma classificação, por exemplo, que é quanto à sazonalidade. Quanto à sazonalidade, nós vamos ter 3 tipos. Rio perene, rio intermitente e o rio perenizado. Bora! Presta atenção, tia Lui, não dorme e não sai. Não sai, estou aqui monitorando, tá? Ó, rio perene é o rio que não seca, ele é perene, ele é constante. Perene, constante. Ah, professor, perene é constante, né? Ele não seca, ele baixa o volume. Ele baixa o volume, mas não seca. A maior parte dos rios do Brasil é rio perene. Tá? Rio intermitente, intermitência, hora de um jeito, hora do outro, né? Ah, professor, entendi. É a maioria dos rios nordestinos. Quando a gente viaja aí no Cariri, você tem ponte sobre o rio tal. Aí quando tu olha, só tem mato e pedra. E tem um sapo. Aí, professor, cadê a água do rio? É um rio intermitente. Vai devagar, professor. O senhor está indo muito rápido. Tudo bem, Maria Gabriela. Te acalme, Urian. Já eu te respondo. Rio intermitente é um rio que seca durante uma época do ano. O rio intermitente é um rio que seca durante uma época do ano, comum no Nordeste. Ok, Gabi? Aí o rio perenizado. O que é um rio perenizado? O Jaguaribe. Como é, professor, o rio perenizado? É um rio naturalmente intermitente, mas que, com a ação antrópica, ele virou perene. Olha aí, é um rio naturalmente intermitente, mas com a ação antrópica ele virou perene. Como assim? Com a construção do açude Castanhão, ação antrópica, o rio Jaguaribe, que era intermitente, virou perene. Fui claro, beleza? Ok? Urian, o senhor pode repetir rapidamente delta estuário? Estuário é quando só há uma saída para o mar. É quando há somente uma saída para o mar. Delta, quando o rio tem várias saídas para o mar. Beleza, Juliana? Ok, Gabriela? Vamos lá. Além da sazonalidade, você pode classificar o rio quanto ao relevo. Aí temos 2, né? Quanto ao relevo, os rios de planície e os rios de planalto. Bem facinho, né, para sair? Bem facinho, bem molinho. Rio de planície é o rio sem queda d'água brusca.
É um rio sem queda d'água brusca. É um desnível bem lento, Rio Amazonas. Especial para quê? Navegação. Navegação. Ai, professorzinho, o rio de planície. O rio de planície. Ah, tá travando só no teu, Luísa. Luísa, tu ainda tá por aqui, Luísa? Pelo amor de Deus, Luísa. Ó, tá por aqui, Luísa. Tchau, Luiz. Ó, olha a Luísa na área. Né? Expulsou, não, expulsei não, porque ela já tá. A próxima foto é a dela aqui nas aulas. Ó, aquela fotozinha da campanha. Ó, presta atenção, Luísa. Tu ainda tá aqui. Ó, rio de planície, rio sem queda d'água. Rio sem. Ano que vem, né? Aproveitar para ver se faz um mais perto. Tá bom, perfeitamente. Excelente estratégia. Ó, para não ficar em casa sem fazer nada. Presta atenção, professor. Presta atenção, professor. Rio de planície sem queda d'água. E o rio de Planalto? É óbvio, é o rio com queda d'água brusca. É um rio com queda d'água brusca. Especial para quê? Hidroeletricidade. São nos rios de Planalto que você vai ter aí a construção das hidrelétricas. Aproveitando esse desnível abrupto, você vai ter a construção de hidrelétrica, tá? De novo, rio de planície, rio sem queda d'água brusca, rio de Planalto, rio com queda d'água brusca. Só me dê um exemplo, o rio São Francisco, de onde a Luísa Larde está bem pertinho. O rio São Francisco, pessoal, ele tem um trecho de planície, só que está acabado completamente, depois vamos falar sobre isso, tá bom? E o rio de Planalto. O rio de Planalto tem a parte das hidrelétricas, como a barragem de Sobradinho, que fica ali pertinho de Juazeiro da Bahia. Tá? Beleza? O rio Jaguaribe é um rio de planície. Os rios do Ceará, todos são rio de planície. Né? Pessoal, me deu um rio de Planalto aí 100%. O rio Paraná. O rio Paraná, que fica lá na região sudeste, é um rio com muitas quedas d'água, que é inclusive o rio que tem muita hidrelétrica. Tá? Além da sazonalidade, além do relevo, nós temos o que, professor? Ana Cecília, o senhor pode explicar novamente o rio perenizado? Posso, Ana Cecília? Claro. Ó, o rio perenizado é um rio naturalmente intermitente, vírgula, mas com a ação antrópica se tornou perene. Com a ação antrópica se tornou perene, que é quando ele constrói uma barragem, quando ele constrói um açude no rio, ele tornou o rio perene. Ele naturalmente secava e agora não seca mais por conta da barragem. Tá bom, Ana Cecília? Beleza? Vamos lá, professor. Show de bola. Agora vamos classificar o rio quanto ao regime. Regime. Ah, professor, o regime, como é? Nós temos 3 regimes, né? Pluvial, nival e glacial, como eu falei no começo. Pluvial, chuva abastecendo. No Brasil, a maioria dos rios tem um regime pluvial, é a chuva quem vai abastecer, principalmente as chuvas das cabeceiras. Sabe o que é a cabeceira? Nascente, lá na nascente, vovô chama de olho d'água. Ah, nas cabeceiras do rio, né? A chuva, muito bem. Já o nival é a partir do derretimento da neve, é o abastecimento do rio a partir do derretimento da neve, e o glacial, derretimento das geleiras, tá? Nival, derretimento da neve, glacial, derretimento das geleiras, abastecendo os rios. Ok, galerinha? Ok, professor, essa parte é chata, né? Vai ter calma. Aí, além disso, nós temos a classificação do rio quanto à drenagem. Vixe, aqui é a drenagem, aqui é a drenagem. E a UES, que adora, quem vai fazer medicina na UES? A drenagem. A drenagem, professor. Quando eu falo em drenagem, nós temos 4 drenagens. 4 drenagens. Vamos lá. Drenagem exorreica, drenagem endorreica, drenagem arreica e drenagem criptorreica. Chagas abertas, professor. Vamos lá. Ariel, ei, no Brasil só tem drenagem pluvial? Sim. Porém, o rio Amazonas, que nasce fora do Brasil, certo, Ariel? Lá na nascente, lá no Peru, lá na Cordilheira dos Andes, lá é drenagem de regime nival, tá? Júlia, tô rápido, né, Júlia? Foi mal, Júlia. Vamos lá, vamos bem devagarinho, sem pressa, professorzinho, que acalma. Tá em casa, não vai sair para canto nenhum, não vai pegar ônibus, não vai pegar avião. Tá voltando, né? Usou, Renato? Os outros estão voltando a partir de 1º.
Você sabe dizer se voltam às aulas aí, nesses próximos dias, por aí, pelo Cariri, nas escolas? Só para dar um pause aqui nos rios. Vocês estão muito... Eu acho que é dia 1º de novembro, Rafa. Por 1º de aí. novembro, né? Tá certo. Por enquanto, alguns dias, cursinho volta dia 13, né? Tem cursinho volta dia 13. Essa é muito no Enem. Boa. Gorete Onara, essas definições caem muito no Enem? Gorete, não é que a definição cai, é que você usa a definição para resolver a questão. O Enem adora geografia física, tá? Por isso que a gente traz as definições e eu, diante das definições, utilizo na prova, tá? Taionara. Tem uns que voltam clandestino, né, Larissa? É complicado. O Edvan comentou ontem. Pois, galera, vamos aguardar, né? Vai dar tudo. O que importa é a gente voltar com segurança. O que importa é a gente voltar e vai por aqui devagarinho, bem devagarinho, vai dar tudo certo. Bora lá. Quebrado o gelo, volta para a geografia física. Quebrado o gelo, volta para a geografia física, professor. Não importa quando volta. Nós estamos aqui firmes e fortes. Exorreica. Olha, os prefixos já dizem tudo. Exo. Fora. É um rio que deságua. Bota aí. É um rio que deságua fora do continente. É um rio que deságua fora do continente. A maioria dos rios brasileiros tem drenagem exorreica, deságua no mar. O rio Jaguaribe, que é o nosso Ceará, ele nasce ali no Tauá, na Serra da Joaninha, e deságua Aracati e Fortim, lá no mar. O rio São Francisco, nosso Nordeste, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas, e deságua lá no Oceano Atlântico. Drenagem exorreica. É o rio que drena fora do continente, tá? É um rio que drena fora do continente. Já a drenagem endor, vem de indoor, dentro, indoor, ficou fácil. Endorreica é o rio que drena dentro do continente. É um rio que drena dentro do continente. Aonde? Ou em outro rio, ou num lago. Ou em outro rio, ou um lago. O rio Tietê. O rio Tietê é o contrário. A maioria dos rios vai para o continente, o Tietê vai para o mar, o Tietê vai para dentro do continente, né? Você vai no sentido contrário do Oceano Atlântico, né? Porque ele é uma drenagem endorreica, ele deságua dentro do continente. Beleza? Já a drenagem arreica, o prefixo a, ele pode significar o quê, galera? Não. Sem drenagem. Drenagem arreica é um rio sem drenagem. São os rios de áreas áridas e semiáridas. Choveu, formou a calha, mas ela não vai para canto nenhum. Dali mesmo ela já evapora e vai-se embora. É o drenagem arreica. É o rio sem drenagem. Entendi, professorzinho. E para finalizar aqui a drenagem criptorreica. Criptorreica é quando o rio vai para o interior das rochas. Quando o rio drena para o interior das rochas. Os rios que formam as grutas. As grutas que o senhor falou lá na aula de geologia de relevo. As grutas que se formam nas áreas sedimentares, relevo kárstico, muito calcário. Aí esse calcário, quando entra em contato com a água, ele dissolve, formando a gruta. E essa água vem da drenagem criptorreica. Muito bem. Então, de novo, professorzinho, de novo. Exorreica é o rio que drena fora do continente. Endorreica é o rio que drena dentro do continente. Arreica é o rio sem drenagem. Criptorreica é o rio que drena no interior das rochas. Beleza? Juliano Domingos. Na arreica também ocorre infiltração além da evaporação? Sim, sim. Por mínimo que seja, tá, Juliane? Por mínimo que seja, também ocorre uma infiltração, sim. Sem dúvida alguma, mas evapora mais. Por quê? Porque nas áreas áridas e semiáridas, a temperatura é muito elevada. Então, a evaporação ela é muito intensa. Então, infiltra pouco e evapora mais. Tá bom, Juliane? E aí, nós vamos trazer a bacia hidrográfica, né? Professor. Bacia hidrográfica. A pessoa tem que estudar isso aí? Tem. Claro que o Enem adora. E o Enem desse governo, ele adora geografia física, é mesmo, então te alui, menino, te alui aí, ó, cai no Enem e muito, vamos lá,
O que é uma bacia hidrográfica, pessoal? O que é uma bacia hidrográfica? Daí o desenho, meio rústico, mas dá para entender esse desenhozinho aí, ó. Como é que eu defino? Pois defina. Defina bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é um conjunto formado por um rio principal e os seus afluentes. Um conjunto formado por um rio principal e seus afluentes, nós vamos chamar de bacia hidrográfica. Delimitado por quem? Pelo divisor de águas, que eu te trouxe aqui, ó. Delimitado pelo divisor de águas. Ah, professorzinho, entendi. Então, quando eu falar, professor, assim, ó, a bacia do São Francisco, eu envolvo o Rio São Francisco e os seus afluentes perfeitamente. A bacia do Jaguaribe é o Rio Jaguaribe e os seus afluentes. O Salgado, que passa aí no Cariri, né? O Salgado, que corta Lavras da Mangabeira, e o Rio Banabuiú, lá no Médio Jaguaribe. Pronto, ele, Salgado, mais o Banabuiú, mais outros de menor expressão, todo mundo caminhando para o Jaguaribe, forma a bacia de Jaguaribe. Bacia do Amazonas é o rio Amazonas e os seus afluentes. Johanna, Rafa, fala um pouco sobre a situação atual do Cantareira. O Cantareira, Johanna, melhorou bastante. Depois de 2015, as chuvas do Sudeste se regularizaram. Então, hoje, se eu não me engano, já está aí com metade da capacidade, está normal. Já está tudo tranquilo, graças a Deus, que o sistema Cantareira já normalizou. Beleza? Aí o Ariel e a Jasmine, conceito de novo. Conceito, vamos lá. Vocês gostam do conceito, professorzinho? Vamos lá, professor, de novo. O que é uma bacia? É uma área formada pelo rio principal, é a área formada pelo rio principal e os seus afluentes. É a área formada pelo rio principal e os seus afluentes, todos delimitados pelo divisor de águas. Está aqui, ó. Todos delimitados pelo divisor de águas. Ah, professor, entendi agora. Muito bem. E aí, quando a gente fala em bacia hidrográfica, olha aí. Olha o que é que nós temos. O Brasil muito bem servido. Eu te disse, não, tu não acreditou. Tu não acreditou que o Brasil tem a maior quantidade de água doce disponível do planeta. Filipinho, quando é ano de laninha no sul e centro-oeste ficam secos, né, Rafa? Vamos lá, Felipe. Para todo mundo. Vamos repetir aquela regrazinha, né? Vamos repetir aquela regrazinha. El Niño, El Niño, El Niño, El Niño. Você tem o quê? Norte, Nordeste, seca, tá? E no Centro-Sul, chuvas excessivas. El Niño, Nordeste, seca. Bota aí no post-it, bota no teu guarda-roupa aí, hein? Bota aí no post-it do lado do notebook. E Centro-Sul, chuvas. Laninha é o contrário. Pronto, Laninha, contrário. A Laninha vai ser o quê, professor? Norte e Nordeste vai ter muita chuva. Laninha se formando no Pacífico, hein? Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Laninha se formando no INPE. Pau d'água para nós. Ó, e Centro-Sul vai ter seca. Vai ter seca, tá bom? Beleza aí, Filipão? Tranquilidade? Então, voltando, ó. Olha como o Brasil é muito bem servido quando falamos em bacias hidrográficas. E ainda tem seca, né? E ainda tem 35 milhões sem água, né? Exatamente, exatamente. Então, vamos fazer o seguinte. Deu aqui o nosso time. Esse tema aqui é muito importante. E aí, semana que vem, hoje à tarde, falaremos de Pantanal, tá? Não percam. Vai ser um pouquinho sobre Pantanal. E aí, semana que vem, a gente conclui com bacias hidrográficas, tá? E a gente segue viagem, faltando apenas um capítulo para terminar o volume 3. Beleza, pessoal?
Ok? Eita, as chuvas de ontem podem ser influenciadas pela laninha? Não, Pedro Rian. As chuvas de ontem elas foram influenciadas por uma área de alta pressão que se formou lá no centro-oeste. Tá? Uma área de alta pressão que se formou no centro-oeste e os ventos vindos do Oceano Atlântico produziram ali um ambiente a chuva passou muito rápido. Já, Alessandra. Passou, terminou, tá? Então, Pedro Rian, não tem nada a ver com laninha, ainda não. Ela está se formando, beleza? Ok, galera? Então, ó, mais uma vez agradeço demais a presença maciça de todos vocês. A interação fundamental, né? E aí, se Deus quiser, independente do retorno, se é amanhã, se é dia 1º de novembro, outubro, continuaremos firmes e fortes, não percam a pegada. E à tarde, a partir das 16 horas, vamos bater um papinho sobre as queimadas do Pantanal. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, forte abraço. Mais tarde a gente se encontra, hein? Tchau, tchau, galera.